O aplicativo de GPS Maps.me é muito mais do que navegação. E nesse vídeo eu vou te mostrar todos os detalhes sobre ele e um teste real na estrada. Oi galera, eu sou o Matheus e bem-vindos a mais um vídeo de análise de aplicativos de GPS. E hoje o sistema da vez é o Maps.me. E ele é muito mais do que um GPS, porque ele tem muitos recursos extras e que vão te surpreender. Eu gostei muito da navegação e principalmente dessas funções a mais que o aplicativo oferece. Eu estou aqui com o meu smartphone e você está vendo a tela dele nesse momento. E logo de cara a gente já tem acesso aqui ao Maps.me. Ele é um dos aplicativos de GPS mais baixados no mundo e, como eu falei, te oferece uma experiência bem completa e com recursos a mais. A gente vai começar te mostrando essa tela inicial. Aqui você já tem acesso ao mapa, como você está acostumado em outros apps de navegação. O que já nos chama a atenção logo no primeiro momento é essa barra inferior aqui, onde a gente tem acesso a mais recursos e também essa outra barra aqui que seria o rodapé do aplicativo, com muitas funções extras. Vamos começar te mostrando então a parte de navegação dele. Aqui na parte de navegação a gente já tem o ícone lá embaixo de buscar, que seria onde a gente colocaria o endereço ou o local de destino da nossa viagem. Então clicando aqui em buscar, ele vai aparecer aqui esse pop-up na tela. Aqui a gente tem como verificar os nossos últimos trajetos recentes, temos aqui uma guia com alguns locais de interesse favoritos e lá embaixo o menu de pesquisa. Se eu colocar aqui, por exemplo, Porto Alegre, que é a capital aqui do meu estado, ele vai me dar a lista aqui de locais que tem esse nome de rua e também da própria cidade. Cliquei aqui em Porto Alegre, ele já me mostrou no mapa onde fica, navegação bem fluida, uma animação bem bacana, e aqui a gente já tem acesso às informações de distância, a rota, então a gente tem a rota para e a rota de, ou seja, a rota para Porto Alegre e a rota de Porto Alegre, se a gente quisesse fazer uma viagem contrária, por exemplo, ou alguma estimativa de viagem, temos como favoritar e como compartilhar. Bem interessante todas essas opções. Então a gente coloca aqui em rota para e já temos o nosso trajeto, saindo do nosso local e indo para Porto Alegre. Algo que já chama a atenção aqui é que ele me dá todas as rotas disponíveis já visualizadas no próprio mapa. Então aqui a gente tem as rotas com as distâncias e também se cobra pedágio ou não e quais locais eu devo ir, por quais rotas alternativas. Isso é bem interessante, já mostra aqui com detalhes o resumo da nossa viagem. Podemos escolher navegar a pé, o que é interessante, porque esse mapa aqui, o Maps.me, tem essa função, assim como o Google Maps, bicicleta, transporte público, e aqui é outro ícone que eu não consegui diferenciar o que é, na verdade, e só testando de fato. Aparecem todas essas opções. Se eu clicar em começar, você já está vendo que ele vai iniciar a navegação aqui em inglês, porque eu não mudei a voz de idioma. Então, por aqui na navegação, eu tenho no canto esquerdo as informações de próxima manobra, incluindo aqui uma rotatória sendo mostrada. Tenho como mudar a perspectiva aqui no canto inferior direito, onde eu consigo ver esse mapa mais acima, uma perspectiva diferente de outros mapas de GPS, voltando para uma perspectiva mais lateralizada aqui, quase que um 3D, e tenho como voltar para a perspectiva que eu tinha anteriormente. Aqui na barra de progresso no rodapé, eu tenho as informações de horário de chegada e também o quanto que eu vou ter que rodar em relação a tempo, aqui é 1 hora e 38 minutos, e também os quilômetros que faltam. Lembrando que essa barra ela vai diminuindo de acordo com o trajeto sendo executado. Tenho também como ampliar essa barra, mudar as questões de perspectiva, auto zoom e também desligar ou ligar o som. Tenho como parar e também tenho aqui no canto direito como modificar as configurações do roteiro. Isso aqui é fenomenal. Eu tenho como ter acesso a configurações
como mostrar a rua, sugerir locais de estacionamentos, alertas de trânsito, imagem na imagem, que seria o Picture in Picture, que é aquela configuração que você deixa minimizado. Tenho a trilha record, que seria para gravar a trilha, ou seja, eu consigo gravar o meu percurso, depois eu vou mostrar essa configuração também aí com mais detalhes. Tenho como configurar o modo noturno, também mudar para padrão, brilhante, o tema da tela. São muitas as configurações. Elas são até confusas. Por quê? O app aqui, na versão em português do Brasil, mesmo mudando o idioma, algumas palavras não foram traduzidas ou foram traduzidas de maneira literal, o que atrapalha a usabilidade, e essa é uma das pedras no sapato, do Maps.me. Isso acaba atrapalhando a sua experiência em determinadas ocasiões, mas nada, obviamente, que vai atrapalhar num uso geral. Daqui a pouquinho eu vou te mostrar como ele é atrapalhado nessa questão da tradução. Vamos parar nossa rota por aqui e você viu que é bem fácil navegar. Depois, lembrando ainda nesse vídeo, eu vou te mostrar um teste real na multimídia com Android Auto do meu veículo. Agora a gente tem aqui acesso a mais informações e recursos. Eu tenho como mudar aqui dentro desse ícone do carrinho para uma vaga de estacionamento. Então eu consigo salvar uma vaga de estacionamento mesmo que eu não esteja navegando. Por exemplo, nesse local do mapa, que é a minha residência, se eu quiser salvar como vaga de estacionamento, eu consigo. Consigo também definir o local da minha casa, do meu trabalho e ver outras informações importantes como mercados, shopping centers, restaurantes e por aí vai. Lá embaixo ainda, eu tenho como modificar aqui as informações do trajeto. Então eu tenho como sair do meu local indo para um local ou saindo daquele local que eu gostaria e indo para outro local. Eu consigo fazer rotas como se fosse o Google Maps, o que é bem interessante. Outra coisa bem interessante que a gente não mostrou por aqui é a parte de camadas do aplicativo, que fica lá no canto superior esquerdo. Aqui na parte de camadas eu consigo ligar várias camadas. Eu tenho a isolinhas, que é uma tradução literal aqui para eu poder ver o relevo. Tenho também a questão de prédios 3D, a questão de metragem nas ruas, a questão de turismo. Se eu estiver andando como um turista, eu consigo ver mais informações relevantes, e também de transporte público, além de eu poder ligar as informações de transporte público. Aqui eu tenho como escolher entre ônibus, trolleybus, que seria um outro tipo de ônibus, o táxi coletivo, e o bonde, que seria o trem. Lembrando que esse aplicativo aqui funciona no mundo todo, por isso que a tradução literal aqui para o Brasil foi feita de uma maneira literal mesmo. Então, às vezes, algumas informações podem parecer equivocadas, beleza? Também eu consigo, aqui no canto direito, ter uma régua de medição. Isso aqui é interessantíssimo. Eu posso medir distâncias no mapa. Por exemplo, eu quero medir a distância da entrada da Rua Nova Bassano até a entrada da Rua Nova Prata. Ele já mediu aqui em 65 metros. Eu consigo fazer várias medições no mapa de acordo com o que eu desejar. Então, é um aplicativo de GPS multiuso, até para medições nas ruas você consegue fazer. Eu achei muito interessante essa função aqui. Outra coisa que o aplicativo, o próprio Maps.me, a empresa, te vende, é o eSIM, ou seja, é um chip de internet, de telefonia móvel, que você consegue acessar e assinar. Eu não vou abrir aqui a Google Play Store para mostrar para você, mas é dentro desse chipzinho aqui que fica abaixo da régua. Lembrando que eu posso dar o zoom in ou zoom out por aqui e também voltar para o meu local onde eu estou. Mas voltando lá nas informações, eu tenho essa parte do Hub também, que é bem interessante. Aqui no Hub eu consigo ter acesso ao eSIM. Aqui são planos a partir de $4,50 e tenho como reservar um hotel. Então eu posso verificar hotéis que estão na minha região e em uma parceria com o Booking, que é o site de reserva de hotéis, você consegue fazer reserva por aqui diretamente, só abrindo uma janela extra dentro do aplicativo. Algo bem bacana, é um aplicativo de GPS que tem recursos a mais. Consigo acessar a minha aba de favoritos e aqui dentro de mais, que é o último ícone do menu, é onde a magia acontece. Por aqui eu consigo entrar na minha conta do Maps.me e consigo já baixar mapas, porque ele funciona com mapas offline. Então aqui em baixar mapas eu já tenho, quando eu instalo o aplicativo, o mapa do Brasil, e eu posso vir aqui em adicionar mapas. Em adicionar mapas são mapas do mundo todo. É um dos aplicativos mais completos em relação à base de dados. Então eu tenho os mapas offline de qualquer região do mundo. O Maps.me tem essa grande vantagem e é bem fácil de você baixar, como você viu.
Tenho a parte de atualizações de mapas aqui, onde eu consigo verificar também se os meus mapas estão atualizados. Voltando, eu tenho como registrar uma atividade, isso aqui também é bem interessante. Quando eu clico em registrar atividade, eu consigo mudar lá em cima para ser pedestre, para uma atividade de ciclismo, de ambulante, que seria apenas andarilho, ou executando, que seria correndo. Vai abrir apenas um cronômetro para mim, vai marcar, vai registrar essa minha atividade no mapa. Então, ele não deixa de ser também um aplicativo de exercícios com a função de GPS, o que eu achei bem interessante, uma premissa bem bacana de ser utilizada por aqui. Obviamente, utilizando todo o poder do próprio GPS. Vou cancelar por aqui, vamos voltar lá em mais. Tenho como gravar o trajeto, isso é bem bacana, por quê? Você está navegando, você consegue gravar a sua rota até 24 horas. Isso é bem importante, você consegue trazer essa informação como um feedback para depois você poder compartilhar. Falando sobre isso, você consegue compartilhar a sua localização com alguém em relação ao que o mapa está marcando naquele momento e também você consegue adicionar locais ao mapa em um senso de comunidade. Depois nós temos o que mais nos interessa para esse vídeo, que é como configurar esse aplicativo. Se liga só no tanto de configurações que estão disponíveis. Eu posso por aqui mudar o perfil de elevação, aqui também é uma tradução bem errada, eu tenho o Standard, que é o padrão, o Slope, o Elevation e desligado. Aqui são os perfis de elevação dentro do mapa que vão me mostrar essas áreas de elevação, algo que não precisa ser modificado. Em transporte público, como eu já te mostrei, eu posso habilitar todas as funções de transporte, me mostrando linhas de ônibus, de trem, de bonde, de táxi e etc. Consigo aqui em opções de direção também modificar para evitar estradas com pedágio, evitar rodovias, travessias de balsa ou não pavimentadas, padrão da maioria dos aplicativos de GPS que são completos. Consigo mudar as instruções de voz, por aqui em instruções de voz, eu consigo ligar ou desligar e mudar o idioma da voz. E sim, eu tenho em português do Brasil, beleza? Só eu clicar em outro e aí selecionar. Eu tenho de vários países em vários idiomas. Consigo também habilitar ou desabilitar as câmeras de trânsito, que seriam os radares. Então eu consigo colocar um aviso sobre excesso de velocidade apenas para todas as câmeras ou sons desativados. Depois eu consigo ligar ou desligar os botões de zoom que ficam lá no mapa inicial. A barra de escala eu consigo ampliar ou não ela também dentro do mapa. O formato das coordenadas, como eu quero que elas apareçam em relação à minha região. E assim como as unidades de medida que podem ser modificadas aqui, de quilômetros para milhas, por exemplo. Eu posso destacar os mapas baixados, posso habilitar o Picture in Picture, que seria o imagem na imagem, aí a tradução literal, como eu falei anteriormente. Também posso habilitar a sugestão para salvar o local do parque, que seria o local do estacionamento. Também não traduziu por aqui. Padrões de vegetação eu posso habilitar ou desabilitar para me mostrar nessas camadas. E os meus locais eu posso definir casa ou trabalho ou outros. Aqui em mobile ou internet, ou download automático, ou backup dos favoritos, são funções que não são interessantes de você mexer. São funções bem confusas que eu não mexeria. Algo interessante, obviamente, é em relação à aparência e design do app. Eu consigo mudar a aparência para dois temas de cores, o azul e o verde, o estilo do mapa para padrão brilhante e outro que é quase um amarelado, que aqui eles chamam de Nilfgaard, que é uma expressão no idioma nativo do aplicativo, e habilitar ou desabilitar o modo noturno, que fica bem bonito também. E a configuração do modo noturno eu consigo habilitar para que seja automática ou não. Isso vai afetar lá na multimídia com Android Auto. Tenho também a opção de ícone do aplicativo em verde ou violeta também para fazer essa mudança. Personalização é o que mais tem nesse app. Consigo depois também fazer a tradução para o alfabeto latino, aqui é uma configuração que está destacada, mas não é necessária, e também para a gente aumentar a fonte dentro do mapa, o tamanho da fonte, aqui não traduziu, está em inglês. Tenho também dentro da aplicação aqui, para habilitar
o modo de economia de energia, mudar o idioma, e como você viu, já está em português do Brasil, apesar dessa tradução ser ruim, e o local onde eu vou salvar os mapas dentro aí das pastas do seu smartphone. Consigo também ativar o Google Play Services, que é para ele se comunicar com os servidores da loja do Google e para que eu não tenha problemas aqui de navegação, e depois é apenas uma questão de relatórios e estatísticas por aqui. É um aplicativo, sim, muito completo, ele tem muita coisa para se fazer. A gente tem também outras opções aqui, como ver atrações, ver a parte de Wi-Fi, aqui vai aparecer se você tiver com Wi-Fi público liberado perto da sua residência. São muitas as opções. Te mostra o clima lá no canto superior esquerdo e ele é um aplicativo muito utilizado por turistas, justamente por ter os mapas de todo mundo. Aqui você vai achar com certeza qualquer tipo de mapa offline. Agora eu vou te mostrar um teste real do aplicativo na multimídia com Android Auto. Já na multimídia do veículo com Android Auto, e esse é o Maps.me. Essa é a tela inicial do aplicativo. Quando ele fica inativo, ele mostra o mapa inteiro. Aí a gente clica aqui nos 3 pontinhos e depois no menu novamente, e essa é a tela logo quando você abre o app. Por aqui nós temos a lupa de pesquisa e também a aba de favoritos. Temos 4 atalhos rápidos aqui no canto superior direito, um atalho para verificar locais de interesse próximos, como restaurantes, hotéis e supermercados. Temos aqui o outro ícone para que a gente possa ver rotas alternativas saindo do nosso local e também os destinos. Temos a parte aqui para que possamos gravar a nossa rota, então a gente tem uma gravação de rastreamento que é iniciada quando a gente começa o trajeto de navegação. E temos aqui a parte de configurações, que são parecidas com as configurações que nós já temos dentro do próprio aplicativo. Mas por aqui podemos, por exemplo, desligar o som, desligar a visão em perspectiva, e temos também como mudar o estilo do mapa. Aqui em relação ao mapa noturno, porque eu já estou com os faróis ligados, já são passados das 7 horas da noite por aqui, podemos mudar o estilo do mapa dentro do próprio Android Auto. E também o tema de cores, para violeta ou verde. São opções ajustáveis aqui, personalizáveis do aplicativo. Ainda dentro aqui da navegação na tela inicial, nós temos o zoom in e o zoom out para que possamos mudar o zoom do mapa, e temos também o botão de perspectiva. Agora a gente vai fazer o teste do trajeto em tempo real por aqui com o aplicativo do Maps.me. Vamos clicar em menu, vamos vir aqui em buscar e vamos lá para o Marina Park, que é onde a gente sempre vai. Já apareceu aqui as informações, Marina Park, parque aquático, apareceu para nós irmos para salvar, e também as coordenadas. E olha que interessante como já aparece dentro do mapa. A gente já tinha mostrado anteriormente que vai aparecer lá dentro do Marina Park, que é um estabelecimento comercial, um parque aquático, as opções de entretenimento, de lazer e de gastronomia que estão disponíveis. O Maps.me é muito mais do que um aplicativo de GPS. Então a gente vai clicar aqui em Vamos. Hoje eu estou saindo de um local diferente para que o teste não fique sempre idêntico. Vamos clicar aqui em Vamos. Já me mostrou no mapa e já me mostrou a perspectiva para começar a navegação. Beleza, então vamos iniciar a navegação por aqui. Vamos deixar o câmbio em Drive e agora vamos começar a pilotar. Já iniciamos por aqui. O aplicativo tem uma interface muito bonita, é um app muito bonito desde a versão para smartphones, e aqui no Android Auto não é diferente. A gente tem por aqui o velocímetro logo no canto superior direito, bem discreto. Temos a navegação aqui, como eu já falei, eu estou com os faróis acesos, então ele já entende como modo noturno, e a voz de navegação por aqui ficou em inglês. Por quê? Eu acabei não mudando a voz de navegação lá dentro do aplicativo do Maps.me, mas isso não vai ser nenhum problema. O que interessa aqui pra gente é se o aplicativo vai sair bem na navegação e não vai ter delay. Por enquanto, em relação a delay, eu não estou notando. Por exemplo, eu tenho uma rua logo à esquerda aqui, e é bem na hora que eu passo pela rua, ele me mostra a flecha de indicação aqui, o ícone, a seta do meu veículo. A gente tem as informações de próxima manobra, aqui não é de 100 em 100 metros ou de 50 em 50, são de metro em metro, digamos assim, o que é diferente de outros aplicativos.
Temos também a próxima manobra que a gente deve fazer, lá em cima, e também um sinal sonoro e uma indicação em pop-up da manobra que vem a seguir. Achei bem interessante isso, porque ele te alerta sobre a próxima manobra com um pop-up e também com um alerta sonoro, como talvez você tenha notado aqui através do meu microfone. Então é uma navegação muito simples, muito prática e com todos os recursos disponíveis do aplicativo. Quando eu estiver chegando perto aqui do Marina Park, do parque aquático, a gente reinicia o vídeo. Achei muito interessante isso porque ele mudou a perspectiva agora, porque eu estava em uma pista reta aqui, como você está vendo, e a próxima manobra é só mais adiante. Então ele mudou a perspectiva e tirou o zoom. Agora ele me recolocou em um zoom, dependendo da minha velocidade e também das próximas manobras que eu vou fazer. Isso é bem interessante porque em cruzamentos ou outros tipos de estradas, quando o zoom é puxado para trás, digamos assim, em um português bem claro, a gente consegue visualizar melhor a próxima manobra. Olha só, eu estou com a pista lá na frente, agora eu já vou virar à esquerda, ele me indicou aqui em uma rua que é atualizada na minha cidade, uma rua nova, me indicou a navegação perfeita por aqui. Lembrando que o provedor de mapas aqui do Maps.me é o OpenStreet. Já me indicou aqui com um símbolo de rotatória e realmente é uma rotatória. E repito, é uma rotatória muito recente que está instalada aqui na minha cidade, como você está vendo. Ele me indicou certinho. Já me indicou a passagem com um pouquinho de delay e eu estou chegando aqui no Marina Park, que é o destino preferido dos nossos testes. Um aplicativo muito bom. Vou tentar passar da velocidade da via para ver se ele vai me dar algum sinal de alerta, porque não é configurável isso dentro do app. Passei dos 80 km por hora e não, eu não tenho nenhum aviso por aqui, por mais que essa via era apenas de 40. Então a gente não tem esse aviso dentro do Maps.me. Mas uma navegação bem simples. Lembrando que ele me deu também a chegada dentro do parque aquático. Lembra que a gente já falou em outros vídeos que tanto o Waze quanto o Google Maps me deram a chegada fora do parque. Ele me deu a chegada dentro do parque. Então eu não consigo estacionar dentro do parque, até porque eu não tenho ingresso e o parque está fechado nessa hora, então eu vou estacionar aqui para a gente encerrar o vídeo. Considerações sobre o aplicativo. Ele foi bem dentro aqui da navegação do Android Auto, com um pouquinho de delay depois que eu acabei reparando. Mas um aplicativo, sim, muito bom. Uma navegação muito fluida em relação, não ao delay, como eu já falei que tem esse pequeno ponto, mas uma navegação muito fluida em relação às informações na tela, a tudo que eu precisava saber ou não, e também, principalmente aqui, as informações de manobras que são muito claras, com o pop-up, como eu mostrei anteriormente. Lembrando que a gente tem esse outro botãozinho aqui, onde a gente consegue encerrar aqui no fim a nossa navegação. Depois ele volta para a tela inicial. Esse é o Maps.me, na minha opinião, um ótimo aplicativo de GPS e com os recursos extras que a gente mostrou, se torna assim uma ótima opção frente a Google Maps, o Waze ou o Here We Go, que são os três principais aplicativos hoje do mercado. E você, o que achou do Maps.me? Você vai baixar ele para testar? Você já utiliza esse serviço de GPS? Deixa aqui nos comentários que eu vou ter o prazer de te trocar uma ideia com você. E se gostou desse vídeo, não esquece de deixar o seu like, se inscrever no canal que nos ajuda muito e também ativar o sininho das notificações para não perder nada. Te espero em uma próxima, um grande abraço, valeu!